Pode sentar, pode sentar. As crianças, se tem crianças ainda aqui na nave da igreja, as salinhas de aula até 7 anos estão funcionando. Hoje não foi um dia muito feliz, apesar de termos Jesus. A gente sempre fala que com Jesus no barco tudo vai muito bem, né? Mas quando a gente perde um irmão, alguém muito próximo, a gente fica muito acometido por tristeza, né, irmão? E hoje nós tivemos o falecimento do nosso irmão Edivaldo, foi muito triste. Depois nós vamos orar pela família, pela nossa irmã Diana, pela Kelly, pela Alexandra, que são as filhas. Mas no final a gente ora por eles, né? Então, foi assim, muito triste o sepultamento dele. Primeiro porque nenhum velório digno pode ser dado, né? Então, foi muito comovente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11 e versículo de número 36. Eu não vou ficar falando muito do que aconteceu, que hoje foi um dia bem triste, já choramos tudo que podia chorar. Eu quero que você abra Romanos capítulo 11, versículo 36. Existem algumas coisas que nós, como cristãos, precisamos aprender, precisamos aplicar no nosso coração e permitir que isso seja verdade na nossa vida. Nós precisamos dar um basta naquele cristianismo falsificado e aquele cristianismo só de nome. Verdadeiramente, o cristianismo ele precisa ser parte integral na nossa vida. Ele precisa ocupar 100% o nosso corpo, alma e espírito. Não podemos jamais admitir que o cristianismo, que a fé em Jesus seja algo periférico ou superficial. É lógico, você está num crescimento. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que ele estava crescendo. Nós estamos num crescimento. Você está num crescimento. Ninguém vai atingir a fé perfeita ou a estatura perfeita de ser homem ou mulher. Não. Ninguém é perfeito. Por isso que nós dependemos 100% de Cristo. E por isso que Cristo veio, o próprio Deus encarnou e veio e habitou entre nós, tabernaculou aqui conosco. Quer dizer, ele habitou conosco. Então ninguém é perfeito, mas nós não podemos nos acomodar, porque você não ser perfeito, isso é fato. Mas você aceitar a imperfeição já é outra coisa. Então você precisa buscar sempre mais do Senhor. Fala, Senhor, eu quero mais de Ti. E aprendendo certos princípios, aprendendo a palavra. Por isso que nós estamos aplicando tanto a palavra nos irmãos, verdades bíblicas. Sempre falamos dessas verdades repetidamente. Hoje não vai ser diferente. E nós temos o Tadel, nós temos o culto de quinta, onde verdades são aplicadas. Nós temos o cursão bíblico de sábado, que por enquanto está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, que inclusive temos mais de 106 aparelhos conectados aí. Então, nós estamos aplicando a palavra de Deus justamente para que esse crescimento seja notório entre nós. E que nós possamos ser uma igreja que avança crescendo no Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é tão importante, meus irmãos, é tão valioso, porque isso define a nossa vida, não somente como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como empresário, como trabalhador, mas define a nossa vida como pessoa, como cristão. E se nós não chegarmos a isso, vamos sempre ficar derrapando nas coisas. Sabe aquela pessoa que fica sempre na mesma coisa? Você conversa daqui 10 anos com ela, está falando a mesma coisa. E reclamando das mesmas situações. É horrível você conversar com pessoas que ela não muda nunca, ela sempre continua na mesma. É aquela pessoa que sempre está derrapando nas mesmas coisinhas, nos mesmos erros. A pessoa comete os mesmos erros sempre.
as mesmas infrações, ela não aprende nunca, sabe? Conhece esse tipo de pessoa? Eu conheço muita gente assim. Eu fui muito assim. Demorou para eu sair da derrapagem, irmão. Derrapava demais. Os irmãos entendem o que eu estou falando com derrapagem. Não estou falando de carro aqui. Não sabem disso. Então, demorou muito para eu crescer um pouquinho mais. E de todo dia eu tento crescer um pouquinho mais no Senhor. E, como eu disse, são verdades que aplicamos na nossa vida, verdades bíblicas, teológicas, profundas, que impactam a nossa alma, o nosso espírito, e interfere diretamente na nossa vida diária, interfere diretamente na nossa casa e na nossa maneira de ser e de crer no Senhor. Então, nós vamos ler lá Romanos capítulo 11, versículo 36. Vamos lá. Porque dele, por ele e para ele são todas glória, pois a ele eternamente. De quem que está falando aqui? De quem? Jesus. Diga Jesus. Feche os teus olhos. Pai, queremos te agradecer por esta noite, queremos louvar o teu nome por estarmos aqui. Um dia tremendo e poderoso na tua presença, mas também um dia que rasgou o nosso coração pela perda do nosso irmão. Quero te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor aplique verdades no nosso coração e que possamos sair daqui seguros na pessoa do Senhor Jesus Cristo e possamos ser impactados pela tua palavra, pelas verdades bíblicas reveladas ao nosso coração. Pai, repreende toda ação de demônios, aquilo que o diabo tem tentado fazer no meio das famílias, no meio dos jovens. Senhor, aquilo que o diabo tem tentado fazer contra a felicidade dos filhos de Deus, se levantando contra, Senhor, repreende esse tipo de demônio. Ó Deus, traz alegria na família, no casamento, traz, Senhor, prazer em poder viver. Pai, eu peço em nome de Jesus, restaura a fé, restaura a confiança, restaura, Pai. Ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar um tema aqui para os irmãos. Na verdade, essa palavra, mais uma vez, ela foi tirada de outra palavra, que foi pregada hoje. Eu estou virando ladrão de palavra. Tem um outro termo aí? Qual, pastor Mal? Essa palavra foi pregada hoje pelo Tiago, e eu vou replicá-la, tão profunda que ela foi. Então vamos lá, eu quero dar um tema. Jesus vence os obstáculos por você. Tá? A gente procura muita segurança nas coisas, isso é fato. Às vezes procura segurança no dinheiro, procura segurança nos patrimônios, na nossa saúde. Quando nós estamos com muita saúde, nos sentimos seguros, isso é fato. Quando nós temos dinheiro, nos sentimos seguros. E assim nós conduzimos a nossa vida. Nós percebemos que somos cristãos, cremos no Senhor Jesus, somos crentes em Jesus Cristo, e nos sentimos confortáveis por vir na igreja e ouvir uma palavra de vitória. É muito gostoso isso. E nós saímos, às vezes, daqui seguros, mas, às vezes, a nossa segurança ela está colocada em alicerces falsos, ou, às vezes, em colunas que estão, às vezes, se rompendo. E aí a nossa casa pode cair. Mas, pastor está falando que na igreja pode? Pode. Às vezes, você pode sair daqui com um falso sentimento de segurança. Mas, nessa noite, eu quero mostrar para você que a segurança, a preservação da tua vida, tá, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode dar. E eu quero mencionar aqui, porque Jesus aparece em 3 circunstâncias, acontece 3 situações, onde Jesus vem e Ele rompe, ou melhor, Ele vence obstáculos para os seus discípulos, mostrando para eles a maneira que pode ser vencido. E só existe essa maneira, não existe outra maneira. Só existe essa maneira, ou esse jeito, ou esse recurso que Jesus, então, aplica na vida dos seus discípulos, para que eles possam, então, vencendo, ser livres de verdade. Porque muita gente está escrava ainda.
Você pode falar, escravo do quê, pastor? Às vezes está escravo do pecado ainda. Cristo te libertou, mas às vezes você está escravo do pecado. Existem muitas coisas que nos tornam escravos. Por exemplo, 3 coisas que eu vou falar nessa noite. Primeiro, escravo do medo. A pessoa tem um obstáculo enorme chamado medo diante dela. Um segundo obstáculo é o obstáculo da incredulidade. E um terceiro obstáculo é o obstáculo da esterilidade. E todos esses obstáculos, nessas situações que Jesus esteve com seus discípulos, foram vencidos. E eu quero passar esse segredo para vocês, quero trazer essa fórmula espiritual que se encontra em Jesus. E você vai perceber que você tem que sair daqui, ou vai sair daqui, seguro de quem você realmente é em Cristo. E em quem que você pode colocar a tua confiança. Você tem que sair nessa noite aqui sabendo que o mundo, ele não pode te sucumbir, ou te colocar para baixo, ou vencer você, porque alguém venceu esses obstáculos por você. Amém ou não? Ficou feliz por isso? É uma boa notícia, não é? Mas agora, você precisa aprender e aplicar a palavra. Não adianta você fazer o cursão, fazer teologia, ler a Bíblia e não aplicar a palavra na sua vida. O Tiago diz que você só falar ter o evangelho, mas sem a prática, às vezes a fé ela é nula. Você precisa ter prática. Então não adianta você falar de ser idôneo se você não é idôneo. Não consegue, não aplica isso. Falar de honestidade, você nunca é honesto, nem luta para ser. Então existem certas verdades na vida que você precisa aplicar na tua vida. Tudo bem? Vamos lá, então, vamos ver esses 3 obstáculos e a vitória que Jesus conseguiu para os seus discípulos e que consegue para nós, se nós assim olharmos dentro desse ponto de vista. Vamos lá. Primeiro, está lá em João capítulo 20, versículo 19. Vamos ler o 19 e o 20. Primeiro obstáculo que foi vencido foi o medo. Vamos ver? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus. Então, primeira coisa, o medo. Aqui o contexto, ele vai falar justamente do medo. Medo do quê? De serem mortos pelos judeus. Jesus tinha morrido e eles ficaram com medo. Os judeus, de repente, poderia vir atrás dos discípulos de Jesus. Você sabe que o medo está muito relacionado com a morte. Às vezes nós sentimos medo por conta da morte. Então eu tenho medo de morrer. Em alguma situação da vida, você tem medo. E geralmente o medo está muito relacionado com essa questão de morte. Porque o medo, principalmente o medo da morte, acorrenta as pessoas. E você sabe que ele te paralisa, você não consegue avançar, você não consegue passar daquele ponto para frente. E o medo tem um outro detalhe. A Bíblia nos declara, nos fala, que o medo, ele também é uma expressão de pecado. Quer ver? Vamos ver lá Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Então, até a questão de você ter medo, de repente você pode estar pecando. Por que você está pecando? Porque você faz do medo como se fosse uma estátua na tua frente, uma idolatria. Você passa a reverenciar o medo. Presta atenção lá. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, sua parte será no lago de fogo, ou lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Não vou explicar a segunda morte aqui para vocês, mas o que eu quero falar é que aquele primeiro ponto, covardes, no original ele não está bem explicado ali, porque está falando de covarde, mas ali o termo correto a ser aplicado é medroso, que procede de medo. Então você vê que o medo ele tem uma certa ligação com o pecado. Então a pessoa que sente medo, ele pode estar pecando. Não estou falando que se você sentir medo de algo, você está em pecado. Não estou falando isso. Eu estou falando que existem situações que você pode estar pecando contra Deus por ter medo. Em que situação, pastor? Quando aquele medo, ele não permite que você avance. Quando aquele medo põe um limite na tua vida. Aí você não consegue passar dali. Por exemplo,
Adão, a Bíblia diz, lá no capítulo 3, versículo 10 de Gênesis, que Adão pecou. Os irmãos sabem disso, somos descendentes dele. Adão pecou, e por ele ter pecado, quando Deus veio falar com ele, falou: Adão, o que você fez? Ele falou: Senhor, onde você estava? Né? A pergunta foi essa: onde você estava? Ele falou: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive o quê? Medo. Então você vê que medo já está relacionado com o pecado, porque Adão teve medo por conta do pecado. E também ali acontece a primeira menção de medo na Bíblia. Então você sabe que a primeira menção de medo, ela vai dar uma direção para todos os medos que acontecem na Bíblia. Então, onde você vê medo, ele pode estar muito ligado com essa questão de pecado. E não somente por ele, você vê que ele pecou, sentiu medo, e sentiu vergonha e sentiu medo também. Então vemos que o medo está muito relacionado com isso. Então é uma coisa que é uma expressão, o medo é uma expressão realmente que para a pessoa na vida. E parando essa pessoa pode estar envolvida com o pecado e por conta do medo. Tá? Mas, pastor, como que podemos vencer o medo, pastor? Como que isso pode acontecer? Então você vence o medo, crendo no Senhor Jesus, crendo que Ele te dá paz. Se nós vermos lá o capítulo 20, versículo 19 de João, que nós lemos, lá no versículo, versículo 19, quando Jesus vem e aparece, está todo mundo ali na sala, ele chega lá e Jesus se põe no meio, olha lá, se põe no meio e diz assim: paz seja convosco. E quando você vai lá para Romanos, capítulo 5, versículo 1, põe Romanos 5:1. Vemos que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz. Então, como que eu venço o medo? Vencer o medo é através de crer em Jesus. Crer como? Crer que você está justificado. Não tem outra maneira, a não ser em Jesus, para encontrar paz. Você pode procurar paz em muitos lugares. Você pode ter momentos de paz. Você pode ter situações de paz. Mas a paz verdadeira que entra na tua alma, sabe, enche o teu espírito, essa paz você só encontra em Jesus. Não existe outro lugar onde o homem pode encontrar paz, a não ser em Jesus. Por isso que ele chega e fala assim: a paz seja convosco. Então essa paz quem pode dar é Jesus. E quando você crê que você é justificado, eu não vou entrar na questão de ser justificado, porque os irmãos já sabem o que é ser justificado, porque a justificação nós só encontramos em Jesus. O que é ser justificado? É ser declarado por Deus justo. Então, onde você lê na Bíblia assim, nós somos justificados, não está falando que você é justificado pelas suas obras. Não está falando que você é justificado porque você fez uma coisa boa, porque você entregou seu dízimo, porque você entregou dinheiro, ou porque você fez uma boa ação no semáforo, ou porque você faz uma célula, ou porque você é líder, porque você é anfitrião, ou porque você faça qualquer coisa na tua vida. Você não é justificado por isso. A justificação vem pela obra de Jesus Cristo na cruz. Então, sempre quando você pensar na justificação, você pensa naquilo que Deus, olhando para Cristo, falou de você. O que Deus fala de você em Cristo? Que você está justificado. Quer dizer, você foi declarado justo. No tribunal, alguém bateu o martelo e falou: fulano, ciclano, Igreja Batista Vida Plena, vocês estão justificados. Você não deve mais nada. Vocês não vão para a morte por conta de nada mais. Porque Cristo morreu a tua morte. Ele levou sobre si toda a tua maldição. Por isso, então, só tem paz quem é justificado. Só quem está em Cristo. Não existe religião que dê paz para alguém. Não existe nada neste mundo que vai te trazer paz. Nada. Você pode buscar nas religiões, pode buscar, sabe, em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar paz. Você pode buscar no dinheiro, você pode buscar na fama, a sua cara pode aparecer na manchete da revista, sabe, como o melhor empreendedor, talvez o homem mais feliz do mundo. Você não tem paz. Você não tem paz. E nós podemos ver as histórias, biografias de grandes famosos, e você vai ler as histórias deles, vai ver que as histórias deles é de perturbação de vida.
As pessoas que você vê no passado, que tem uma biografia deles, você vai ver que é cheio de confusão, porque a confiança deles estava nas coisas, estavam em alguém, mas não estava no Senhor Jesus Cristo. Aí ele não tinha paz, e por não ter paz, ele se sentia perturbado, ele estava sem a confiança. Então só pode ter paz aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça tem paz. Amém ou não, meus irmãos? Amém. Então a primeira coisa que Cristo vence por você é te dar paz, tá? É trazendo paz, fazendo você vencer o medo, falando para você, você tem condições de vencer o medo em mim, só em mim. Você não consegue vencer o medo de outra forma. Por isso que quando os discípulos estavam com medo ali, encarcerados dentro de uma sala, e se trancaram dentro da sala, ele chegou e falou, opa, cheguei, temos paz. A paz está com vocês. Eu sou a paz, ele quis dizer. Sabe, quando você entrar na tua casa, lembre que Jesus entrou lá dentro com você. E falou para você, aqui tem paz, porque eu estou com você aqui. Só tem paz você tem paz, porque Cristo é a tua vida. Você está em Cristo, só você tem paz. Então não turbe o vosso coração, Jesus diz lá em João 14, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai tem muita morada, entendeu? Para onde eu for, vocês vão estar comigo. É bom, não é, meus irmãos? Isso traz segurança e paz em nós. Então, não se perturbe, você está passando problema de medo, angústia, sabe, insegurança. Tudo isso é fruto de uma natureza pecaminosa. Rejeite essa natureza e abrace Jesus, porque Jesus é o único que pode te dar paz. 1 João, capítulo 4, versículo 18, abra para nós. Então, se tem medo, não tem paz. O medo e a paz fazem oposição um ao outro. Agora, quem tem paz não tem medo. Lembre-se disso, porque depois que Jesus visitou os discípulos ali, que trouxe a paz, os discípulos saíram. Para que ter medo? Começaram a pregar nas ruas, começaram a levantar os paralíticos, começaram a orar por aqueles que estavam doentes, começou a sair nas ruas, pregar Jesus, que Jesus é o Senhor. Então não tenha medo. Talvez na tua casa está havendo perturbação. Então permita que Jesus traga paz. Entra na tua casa e fala, eu declaro aqui em nome de Jesus, que esta casa tem Jesus e essa casa tem paz, porque onde tem paz, não tem medo. Olha, João, no amor há temor. Esse temor é de medo, tá? Não é de respeito. Eu expliquei outro dia sobre isso. Esse temor não é de respeito, esse temor é de medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então presta atenção. O Pai, Ele te ama, e o amor de Deus, então, lança fora esse medo. Então eu falo para você, confie no amor de Deus. O amor de Deus, ele te sustenta. O amor de Deus te traz segurança. Por isso nós temos paz. Agora, quem é que dá paz? Levanta uma da sua mão, diga assim, Jesus. Eu consigo paz por mim mesmo? Então grava aí, o que nós lemos no início, no primeiro versículo, na leitura oficial. 11:36 de Romanos. Que tudo é por Ele e para Ele. Entendeu? Então, você percebe que eu por mim mesmo não tenho nada. Não tenho paz em mim mesmo. Porque a natureza pecaminosa, ela tem muita ligação com o pecado. E o pecado não traz paz, ele traz perturbação. Mas Jesus vence o medo, a perturbação, trazendo paz e segurança em nosso coração. Segunda coisa, olha que interessante. João capítulo 20, versículo 24. Veja João 20, 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Vocês sabem do resto da história, eu não vou ler tudo. Existe um princípio que nós chamamos de fato e realidade. Isaías diz, ele lançou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossa depressão, nossa angústia, nossa miséria, a escuridão que estava no mundo, todo o pecado
foi lançado sobre Jesus. Isso é um fato e uma realidade. Então a Bíblia declara que Jesus levou sobre ele tudo aquilo que estava sobre nós. Então, vamos falar de doença, por exemplo. É fato que, de repente, alguém está doente. Então, tem uma pessoa doente, isso é fato. Mas a realidade bíblica é outra. A realidade bíblica diz que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Levou sobre ele as nossas dores. Eu vou orar em cima do fato, eu oro em cima da realidade da bíblica. Presta atenção. Quem faz encontro aqui, quem ora pelos enfermos, nós oramos em cima do fato ou em cima da realidade? Eu oro em cima daquilo que eu estou vendo ali, a pessoa doente, ou eu oro em cima daquilo que a palavra de Deus diz? Eu oro em cima da realidade bíblica, não em cima do fato que está diante dos meus olhos. Porque alguém fala assim, pastor, está falando que a pessoa não está doente? Que a gente não fica doente? Porque tem muita gente que fala isso. Que a gente não fica doente, você vai ficar doente. Você está dentro de um corpo que ele se degenera e que ele fica doente. Mas isso é um fato. Mas quando eu vou orar, que eu oro por você, eu não oro pelo fato. Você pode estar numa desgraça. Eu não vou orar olhando para a desgraça. Eu tenho que orar olhando para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que você está justificado e liberto de toda a condenação do pecado. Tudo isso foi lançado sobre Jesus. Então eu vou orar em cima daquilo que a Bíblia diz. Então, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Primeiro que nós precisamos perceber que Tomé estava ausente na hora que Jesus apareceu. Teve a primeira aparição dele. Jesus ressuscitou e apareceu lá no capítulo 20 de João. Chegou, está todo mundo lá reunido. Jesus, a paz seja convosco. Aí chega no versículo 24. Percebe-se então que Tomé não está presente. Porque Tomé chega e os discípulos falam, olha, nós vimos Jesus. E você não estava aqui. E nós vimos Jesus. Ele falou, não sei não. Você vê a importância, quando nós falamos da importância de você estar no culto, a importância de você estar na célula, aqui tem uma base muito profunda para mostrar para você. Nós falamos para você, olha como que é importante você estar aqui. Não, pastor, tudo bem, eu assisto pela internet. Nada contra quem assiste pela internet. Eu sei que os irmãos estão em casa, eles gostariam de estar aqui. É por conta do distanciamento. Mas em termos normais, em tempos normais, que todos podem estar aqui. Olha a importância de nós estarmos aqui. Olha a importância de repente você estar assistindo pela internet, pela a transmissão do culto, mas você está participando do culto. Você não está simplesmente ausente do culto, assistindo aquilo que está acontecendo aqui, mas você está participando como se estivesse aqui. Porque Jesus chega, quando ele chega, ele gera fé. Quando a palavra é ministrada, ela impacta, ela transforma, ela dá crise dentro de nós, ela gera uma crise dentro de nós. A palavra de Deus nos muda por dentro e gera fé em nós. Jesus, quando ele chega, ele causa isso no meio das pessoas. Só que se a pessoa não está presente, pode ser aquele dia o dia do milagre dela, e ela não sabe. De repente, naquele dia que ela faltou, justamente naquele dia, Deus derramou uma unção, estava marcado que Deus ia derramar uma unção poderosa, curar os enfermos. Pastor, não cura em qualquer dia? Cura em qualquer dia. Mas há dias que a atmosfera espiritual, meus irmãos, você há de concordar comigo, a atmosfera espiritual é outra. Tem dia que o teu coração está quebrantado, tem dia que parece que a tua fé está elevada. Já teve esse dia? Você já levantou da cama que parece que você fala assim, hoje é o dia que eu vou para o céu. Não no termos literal do negócio, né? Mas eu vou para o céu porque eu estou galgando sobre os outeiros hoje. Galgando sobre os outeiros quer dizer, nada me impede, eu vou de monte em monte. Então presta atenção, você vê a importância de você estar numa reunião, num culto, não perder nunca. Porque Tomé perdeu e ele apareceu depois com aquela cara de quarta-feira ou de segunda-feira, que levanta, fala, o que aconteceu esse final de semana mesmo? Parece que não teve final de semana. Eu, quando não venho para o culto, que às vezes eu tenho que viajar, eu tenho que ir em outra igreja, que eu não estou aqui com os irmãos, eu amanheço na segunda-feira com cara de, peraí, o que aconteceu? Parece que não aconteceu nada comigo. Então,
No dia que você faltou, pode ser aquele dia que o milagre na tua vida iria acontecer. Mas a Bíblia diz que depois Jesus aparece de novo e Tomé está presente. Aí lá no versículo 26, Tomé então fala: Senhor, Deus meu, ele mostra fé. Ele fala: agora eu creio. Aí Jesus fala para ele: toca aqui, você vai ver que sou eu mesmo, Tomé, sou eu mesmo. Jesus não o reprovou, Jesus simplesmente o animou para falar: Tomé, seja mais crente. Então, Jesus, Ele é que ajuda a gente a vencer a incredulidade. Às vezes a gente fala aqui, irmão, você precisa ter mais fé, mas na verdade, não é que você precisa ter mais fé, nós precisamos orar para que o Espírito Santo conduza o nosso coração para crermos no Senhor, porque às vezes os nossos olhos estão fechados. Capítulo 4, se eu não me engano, de 1 Coríntios, diz assim, que os olhos daqueles que se perdem estão encobertos, porque o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que estão se perdendo. Por quê? Quando nós nos afastamos um pouquinho da palavra de Deus, estamos propícios a sermos cegados pelo diabo, pelos demônios. Aí, as coisas espirituais não fazem mais sentido para nós, e a fé muito menos. Então nós precisamos falar: Senhor, descobre os nossos olhos, permita-me ver, e quem faz isso é o Espírito Santo. Então Jesus é quem nos ajuda a vencer a incredulidade. Você vê que Tomé por si só ele não conseguiu ter fé. Por si só, Tomé não creu. Tanto que falaram para ele: ó, Jesus estava aqui conosco, Jesus estava aqui entre nós. E ele falou o quê? Duvido. A gente fala: irmão, o culto foi uma bênção. Lá dentro de você fala: é nada, foi igual aos outros. Tem pessoa que fala assim, fala que todo culto é a mesma coisa. Sabe por quê? Quando o culto é a mesma coisa para você, você precisa orar, falar: Senhor, alguma coisa está acontecendo comigo. Alguma coisa está errado comigo. O Espírito Santo abre os meus olhos, o Espírito Santo quebranta o meu coração, Espírito Santo me leva a ter fé, Espírito Santo tira a incredulidade, permita-me vencer esse obstáculo de incredulidade. Quer ver uma forte base para você aceitar o que eu estou falando? Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 30 em diante. Os discípulos estão no barco, sozinhos, Jesus vem andando sobre as águas. É sempre assim, Jesus está sempre andando sobre as águas. Águas fala da vida, da multidão. Jesus está sempre daquilo que é natural. Jesus está sempre andando sobre as águas. Nunca está no natural. Aí, Jesus vem andando. Os discípulos se assustam, porque pensam que é um fantasma. É um fantasma. Aí, Jesus fala: não tenho medo, sou eu. Não tenho medo, sou eu. Aí Pedro, mais ousado, fala assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. O que Jesus fala para ele? Vem. Aí ele vai, ele começa a andar, tal, e começa a caminhar sobre as águas, como muitos de nós fazemos isso. Na hora da força, da emoção, nós acreditamos, cremos, aí começamos a andar sobre as águas. Mas aí, de repente, o que acontece? Pedro perde a fé. Toda vez que você coloca a confiança em você mesmo, você perde a fé. Toda vez que o teu poder e habilidade de conquistar as coisas que você tem em você mesmo, que você passa a crer nisso, então você começa a afundar. Sabe, toda vez que você passa a confiar em você, nas coisas, na empresa, não, eu estou bem porque eu estou nessa empresa, eu estou bem porque eu fui promovido. Toda vez que você coloca confiança em você mesmo, você afunda. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a andar, daqui a pouco ele começa a afundar. Aí ele grita para Jesus: Jesus, me ajuda. Jesus falou: você vai morrer afogado agora, seu miserável. Agora você vai vai aprender a nadar na força aqui. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Estendeu a mão. Por quê? Porque só Ele nos ajuda a vencer a incredulidade. Só Ele. Porque aí Jesus entra no barco e fala o que para eles? Fala: homens de pouca fé. Né? Por quê? Porque ninguém tem a fé suficiente sozinho. Não adianta, a fé comum é natural do homem. Fé comum é natural. Todas as pessoas têm fé, tem ou não tem? Por exemplo, você chega num católico e você fala: você tem fé? Não, tenho fé. Vai no espírita? Tenho muita fé. Tenho fé. Vai no budista? Tenho fé. Porque isso chama-se fé natural. Todos têm. Agora, a fé
que é a fé bíblica, quem aplica em nós, quem nos ajuda a vencer a incredulidade, é o Senhor Jesus. Ele é que estende a mão e fala, vem para cá, seu incrédulo, vem para cá que eu vou te ajudar a você ter fé agora. Entendeu? Você tem uma fé natural, mas essa fé, ela precisa ser multiplicada, e você tem um ajudador, você tem alguém que potencializa essa fé em você. Quem é? Aquele que habita dentro de você, chama-se o Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós. Ele, dentro de nós, ele potencializa aquilo que nós já temos de natural, que é a fé. Aí aquilo se torna uma fé sobrenatural. Agora, quem é que vence isso? Somente aqueles que creem em Jesus, porque só Ele pode dar essa fé sobrenatural. Por isso que muitos pediam para Jesus, me ajuda na minha fé, me ajuda na minha fé. Entendeu? Toda vez Jesus falava assim, olha, crê em mim. Lembra de Jairo? Que vieram trazer aquela notícia, sua filha morreu, deixa o mestre aí. O que Jesus falou para ele? Falou, não tenha medo, creia. O que Jesus está falando? Acredite em mim, porque só eu posso fazer o que eu vou fazer. Ninguém mais pode fazer. Você percebe isso? Terceiro lugar, o terceiro obstáculo. O primeiro obstáculo foi Jesus vencendo o medo. O segundo obstáculo foi Jesus vencendo a incredulidade. Agora o terceiro obstáculo, que é a esterilidade. Veja João, capítulo 1, versículo 1. Eu falei o quê? João 21, perdão. João 21, 1. Nós vamos ler até o 10. Veja lá. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos, Simão, ele já estava ressuscitado, tá, irmãos? Ele já tinha ressuscitado. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Agora Tomé não pede mais nem um culto, irmão. A partir daquele momento, Tomé falou, agora vou estar junto com esses crentes aí, porque esses crentes são top demais, né? Lá, chamado Dídimo, colocou até o apelido dele junto. E Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Líder é assim, né? Líder fala, eu vou para o culto, ele traz tudo. Nós falamos aqui para os líderes, não adianta você falar que não vem no culto para os seus liderados, porque eles também não vão vir. Não adianta você falar, vamos para o culto, e ele não vem. Ninguém vai vir da sua célula, porque o líder, ele que carrega a célula. Os irmãos entenderam isso? Ele, na verdade, ele é o instrumento de Deus para motivar os irmãos e levar os irmãos à presença de Deus. Porque sempre tem um intercessor, sempre tem esse. Nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes hoje. No Novo Testamento, todos nós temos acesso a Deus. Mas aqueles que estão começando na carreira da fé precisam ser instruídos. Quem são esses que instruem? São os líderes. Então você vê Pedro, você vê que até desviado ele fala as coisas de mais aceito. Eu vou pescar. Todo mundo falou, eu também vou. Nós vamos contigo, Pedro. Você é o nosso líder aqui, líder da célula. Por isso, se o líder fala, eu vou para o shopping, vai todo mundo com ele para o shopping. Uma coisa incrível. Eu acho que eu não vou no culto, ninguém vem no culto. Eu vou para a praia, todo mundo vai para a praia. O discípulo, o líder puxa, né? Essa é a verdade. Foram então, subiram logo no barco, logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Presta atenção nisso. Eles eram pescadores, a profissão deles era pescadores. Se tinha alguém que sabia pescar, eram eles. Porque eles andavam no meio do mar o tempo todo ali pescando. Eles sabiam até o nome de cada peixe, talvez, no mar ali. Eu vou batizar esse peixinho como João, viu, João? Aí o peixinho apareceu, João, né? Por quê? Eles conheciam cada centímetro daquele mar. Então, eles eram pescadores, passaram a noite e não pescaram. Sendo já manhã, não tinham pescado nada. Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Não conheceram. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam eles, não. E eles lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Então lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Vai acompanhando. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro,
Você sabe que essa história de que Jesus amava mais é papo furado, porque quem escreveu isso foi João. Então ele falava assim, Jesus me amava mais. Isso é o bom de você sentir amado, né? Você fala para o irmão assim, você sabe de uma coisa, eu acho que Jesus me ama mais do que você. Mas porque você está se sentindo amado, não é? Aí o irmão fala, não, você está enganado. Jesus veio falar comigo essa noite, então ele me ama mais do que você. Então, como é bom ser amado e se sentir amado, né, pastor? Você já se sentiu amado? Às vezes, hoje o Tiago falou que fala todo dia para a Débora, assim, que a ama, todo dia. Eu vi algumas irmãs cutucando o marido. Né? Por quê? Porque também quer se sentir amada. Não é? Você fala para sua esposa todo dia que ama? Eita Deus. Tem misericórdia. Lá em casa, irmão, todo dia, a Shirley fala que me ama. Lá em casa é assim. Eu falo, como eu agradeço a Deus por ter você. Que seria de mim sem você? Não é bom se sentir assim? Pelo menos aqui dentro, né? Mesmo que ela não fale, eu falo, eu sei disso. Não precisa nem falar. Eu sei o que você está pensando. É ou não é? Então, onde nós paramos lá? Vamos lá. É o Senhor, disse João. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava pelado, estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 metros, 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas. Jesus já tinha feito a preparação do almoço. E um peixe que já estava posto em cima, e também pão. E disse-lhes Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Bom, meus irmãos, em último lugar, então, é Jesus quem vence também a esterilidade. O que isso quer dizer? A falta de frutificação, de multiplicação na nossa vida. Os discípulos eles tinham experiência de pesca, mas mesmo assim não pescaram nada. A Bíblia diz que eles chegaram a pescar 153 grandes peixes. E Jesus disse assim, lança a rede para o lado direito. Estranho isso, não lado direito, não estou falando isso. Estou falando de lançar a rede, se eles tinham pescado a noite toda, não pegaram nada. Por isso que eu falo, irmãos, às vezes você está ali trabalhando, ralando, sabe? Confiando na sua força, confiando que agora eu vou vender, agora minhas vendas vão multiplicar. Não, agora o mercado está aquecendo, a bolsa já está em 130 mil, agora o negócio vai estourar. E você, no outro dia, você chega, não pegou nada. Não teve nada. Aí você ganha aquele salário enorme, e depois você olha no seu bolso, não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas por que isso acontece se eu sou dizimista? Porque às vezes você pode ser dizimista, mas se a fé não estiver colocada de forma correta, se o teu coração não estiver de forma correta, não adianta nada, porque às vezes você ganha o seu dia a dia confiando em você, achando que você é o dono da provisão, mas aqui nos fala que a provisão é de Jesus. A grande verdade bíblica e teológica nesse texto é de que Jesus é o provedor de todas as coisas. Não adianta você ter habilidade, não adianta você ter saúde, não adianta você achar que é o cara do negócio. Não adianta se você não tiver Jesus falando para você, é isso daqui, é isso que eu tenho para você. Se Ele não prover, você vai cansar e não vai chegar em lugar nenhum. Sabe? Isso nos fala que o milagre é Ele quem opera. Isso nos fala que nós não temos nenhum merecimento, irmãos, em nada que nós fazemos. Podemos achar que estamos ganhando muito dinheiro, que a nossa célula está multiplicando, que a nossa casa está, sabe, maravilhosamente bem, mas você não se esquece que quem é o preservador, o sustentador e o provedor das coisas na tua vida, na tua casa, é Jesus Cristo. Não é você, não somos nós, é Ele. Por isso que toda a glória não é nossa, é dEle. E só temos alguma coisa porque o Senhor é que nos dá. Se eu tenho algo na minha vida, não sou eu, é o Senhor que tem me dado. Enquanto você não entender isso, você vai crescer, vai avançar, e daqui a pouco você vai voltar para o ponto de partida. Não estou lançando praga, irmão, mas eu estou falando da Bíblia, porque você é filho de Deus é corrigido constantemente pelo Senhor com amor.
Por isso que às vezes a palavra vem e ela toca aí, até te ofende, às vezes você fica até ofendido, mas é para haver transformação em você, para você saber que é Deus quem te sustenta, porque toda a honra é dEle, a glória é dEle. Não adianta você falar assim, eu conquistou nada. Dê glórias ao Senhor. Deixa eu contar algo para você, bíblico, teológico. Êxodo capítulo 25, versículo 23, não vamos abrir, eu vou contar só. Deus manda fazer o tabernáculo no deserto. E quando chega no versículo 23, o Senhor está falando dos utensílios que iam ser colocados dentro do tabernáculo. No lugar santo, então havia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, todo fechado com cortinas, 2, 3 coisas de cortina, bem grossas, para não entrar luz. Por isso que tinha um candelabro lá dentro. Mas aí Deus começa a explicar acerca dos utensílios lá dentro. Eu só vou falar um pouquinho de um. Existia do lado direito um utensílio chamado mesa. Essa mesa, com escravos no Egito, e o sofrimento deles alcançou o céu. O capítulo 3 de Êxodo diz que o gemido deles, Deus ouviu. Eles saíram, Deus mandou um libertador chamado Moisés, eles foram retirados de lá por Moisés. Moisés é um tipo, nesse caso, de Cristo, que nos liberta, vem até nós que estamos escravizados na escuridão, e Ele nos liberta de lá. Aí, eles chegam diante do mar, o Senhor abre para Moisés o mar, eles atravessam pelo mar. Aí eles chegam em um lugar chamado Águas de Mara, que eles estavam com sede, só que as águas eram amargas. Aí Deus fala para Moisés, joga um pedaço de madeira, que as águas vão se tornar bebíveis ou doces, com condições de ser tomadas, bebidas. Aí Moisés vai lá, joga um pedaço de madeira. Madeira significa a humanidade de Cristo, tem a ver com a humanidade de Cristo. Ele lança Cristo na água. A madeira é um tipo de Cristo. Lança Cristo, por isso que quando a tua vida for amarga, é Cristo. E elas se tornam doces. Aí eles passam dali, chegam um pouquinho mais lá na frente, tem sede, o Senhor fala, toca na rocha, aí Deus dá água. Ah, eu estou com fome, manda maná. Ah, manda cordonizes, manda carne, churrasco todo dia. Deus vai tratando bem do povo. Aí nós entendemos que tudo isso tem um propósito de somente nos beneficiar. Ah, olha, você está com Deus. O mar vai se abrir diante de você. Aí você dá glória a Deus. Só que você sai daqui sem saber o verdadeiro motivo do porquê que Deus abriu o mar. Eu quero ler 4 versículos. Eu quero mostrar para você que tudo que Deus fez pelo povo de Israel tinha um propósito. E que você não pode perder esse propósito diante de Deus. Porque você foi tirado do Egito, irmão, com um propósito. E não foi se vangloriar de as portas estar abertas o tempo todo para você. Não foi por achar que toda a água que você vai beber é doce. Ah, agora eu estou na bênção, estou na glória. Tudo que eu vou fazer dá certo. Se o propósito de Deus não é alcançado, vai acontecer com o povo de Israel. Na hora que precisou de eles confiarem no Senhor, chegaram diante da terra prometida, tiveram que voltar para trás. Porque não confiaram no Senhor como deveria. E Deus já tinha dado o propósito. Olha lá, Êxodo capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ver Êxodo 3, 18 primeiro. São 4 versículos, para nós encerrarmos. Ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, porque eu vou abrir o mar para eles. Eu vou dar água doce para eles. É isso que está escrito lá? Para quê? Sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Quer ver um outro versículo? Primeiro propósito, sacrificar ao Senhor. Olha o outro versículo. Capítulo 7, versículo 16 de Êxodo. Estou falando dos propósitos. Por que você saiu do Egito? Por que Deus te tirou do lamaçal do pecado? Da escuridão que o mundo está. Hoje você está na luz que é Cristo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha lá, 7,16. Eles dirás, o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo. Quem é povo de Deus aqui? O Senhor enviou um libertador chamado Jesus, o próprio Deus encarnado, para falar para o diabo, agora você vai libertar o meu povo.
porque eles vão vir, lá, para que me sirva no deserto. Qual o propósito aqui? Servir ao Senhor. Vamos lá, Êxodo capítulo 5, versículo 3. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e Ele venha sobre nós. Não, perdão, eu falei o quê? 5:3? Perdão, lemos o mesmo, né? É capítulo 10, versículo 3, perdão, vai lá. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Então teve um propósito. Por que o Senhor estava libertando o povo? Por que o Senhor estava tirando o povo do Egito? Simplesmente para dar vida boa para todo mundo. Vai todo mundo nadar no dinheiro aqui agora. É para isso? Qual que era o propósito do Senhor? Servir ao Senhor. Adorar, sacrificar quer dizer adorar ao Senhor, é viver uma vida de serviço e de adoração ao Senhor. Aí você fala: mas pastor, onde está o benefício disso tudo? Irmão, só o relacionamento com Deus já vale tudo. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Nós estávamos destinados ao inferno, à escuridão permanente e eterna. Hoje nós estamos diante do Senhor dos senhores e o Rei dos reis, sabe? Mas por você servir ao Senhor, Ele abre o mar, Ele te dá água doce, Ele te dá o alimento, te dá o sustento, porque Ele é o sustentador, o mantenedor, o provedor do seu povo. Ele garante a provisão, mas o nosso propósito não pode sair de nós, do nosso foco, do nosso coração. E o Senhor, Ele nos lembra constantemente: nós fomos libertos por Jesus Cristo, nós fomos tirados do Egito por Jesus Cristo, com um propósito de adorar e servir ao Senhor. Quantos querem servir ao Senhor? Quantos querem adorar ao Senhor? Não, pastor, não, eu só vim para a igreja para receber bênção. Eu só vim para a igreja porque eu preciso, sabe, que minha empresa vá para frente. Eu só vim para a igreja porque eu preciso da orientação do Senhor para ganhar mais dinheiro. Você veio para a igreja para conhecer Jesus Cristo. Você veio para a igreja porque Ele te libertou do pecado e da escuridão. Ele te trouxe para cá com um propósito, e o propósito é que você o sirva e você o adore, e esteja isso todos os dias na tua vida. Você diante dele o sirva e fala: Senhor, eu estou sacrificando adoração ao Senhor. Aleluia. Não é bom demais? Vamos ler de novo Romanos capítulo 3, 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Eu quero que você leia comigo agora. Leia comigo, vai. Porque dele para são todas. De quem que é a glória? Glória a Ele. Aleluia. A Ele. A Ele. Não a mim. A Ele. A Ele, somente a Ele. Feche teus olhos. Levanta uma das suas mãos. Faça uma oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu recebo a Tua palavra. Eu sei que é do Senhor toda a glória. Se há alguém que me liberta, que vence os obstáculos, o obstáculo do medo, da incredulidade, o obstáculo, Senhor, da esterilidade, eu sei que é Jesus Cristo. Por mim mesmo eu não consigo, Senhor, ter fé. Eu não consigo me livrar do medo, que ele está relacionado ao pecado. Diga: eu não consigo avançar sozinho. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da Tua bênção sobre mim, porque tudo é Teu, Senhor. Tua é a glória, Teu é o louvor. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.